Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do Podmus, um podcast onde aqui o cérebro pensante e criativo encontra a harmonia da música para criar pontes, despertar ideias e promover integração. Eu te convido, então, a descobrir como a música está no centro das transformações que nos movem. Hoje nós temos uma convidada que é especialista em comunicação eficaz, inteligência emocional e neurociência aplicada ao comportamento. Ela atua há mais de 20 anos dando palestras, treinamentos, mentorias que transformam a maneira de pessoas e equipes se expressarem e se conectarem e produzirem resultados, tanto dentro quanto fora das empresas. Ela é criadora do bordão que inspira seus seguidores. Respira e vai. Com vocês, Paty Jung. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada por esse convite, por essa participação. Realmente hoje a gente vai respirar e ir. Só respira e vai. Quero trazer aqui para a gente começar a entrar nesse movimento e os seus seguidores saírem da onde? Da procrastinação. É só respirar e ir. E as pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver Podmus, música no centro, com procrastinação? Eu acho que esse tema está ligado com todos os temas do universo, né, Paty? Exatamente. Só que a gente pensa muito em quem trabalha com música, né? O músico, o professor de música, aonde que ele esbarra? Na criatividade. E quem trabalha com criatividade começa procrastinando. Então, a procrastinação, embora faça parte de todas as vidas, tanto profissional quanto a nossa vida pessoal, na vida do músico pode ser um empecilho grande. Ele pode achar que está criando, mas muitas vezes ele está só procrastinando. E a gente vai descobrir isso se ele realmente está procrastinando e como sair dessa procrastinação. Bom, a gente vai entrar no tema daqui a pouquinho, mas antes de falar sobre esse assunto tão importante, né? Quero falar um pouquinho, então, da formação da Paty. Ela é fonoaudióloga pela Universidade Federal de São Paulo, tem especialização em comunicação eficaz, como já falamos, inteligência emocional pela Umapaz, tem um MBA pela Flex Company, e ela já participou de alguns programas na Rede Novo Tempo de televisão, no programa Entre Família, falando sobre esse assunto da comunicação. E ela é palestrante no mundo corporativo e também escritora de 3 livros, o que será lançado em breve, né, Paty? Chamado Exatamente. A Bíblia do Líder, e os e-books Vencendo a Procrastinação em 30 Dias e Comunicação Não Violenta nos Relacionamentos. Então, a Paty traz, assim, tanto nas suas palestras quanto nos seus materiais escritos, uma linguagem acessível, né, que todos podem entender, profunda, prática, e que une aí não achismos, né, mas a ciência e também a emoção, né, e esse propósito para ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, vencer a procrastinação, tomar decisões com mais consciência, né, e desbloquear o potencial de indivíduos e times. Então, hoje o tema para a nossa conversa é procrastinação, o vilão da criatividade. Paty, bom, você já deu uma leve, né, um leve spoiler aí do que a gente vai falar, mas eu acho que nada mais que dá mais credibilidade do que uma pessoa que fala com conhecimento de causa, né? Isso para qualquer coisa na vida. Então, você tem uma experiência aí de procrastinar, sentiu isso na pele, né? Adiou sonhos, né? Travou, né? Por causa dessa tal de procrastinação, né? Então, você vai falar como quem já teve grandes problemas com esse assunto. Eu posso falar que sim, eu sou uma ex-procrastinadora em recuperação. Só por hoje não irei procrastinar, Uhum, porque a procrastinação pode voltar. Não dá para uhum. falar em ex-procrastinação. É um sintoma, normalmente, a procrastinação. Uhum. E eu convivi com ele durante muitos anos. E ele ainda pode aparecer em momentos de estresse, cansaço, medo. Só que eu entendi que eu poderia fazer diferente através do meu estudo, das técnicas de neurociência, modificar o meu cérebro com essas técnicas, com essas ferramentas, trazer uma nova identidade para mim e poder dizer que realmente eu sou uma ex-procrastinadora. Eu já tive sonhos que eu deixei de lado por medo. Uhum. Eu já tive tinha que responder um e-mail
eu não respondi. Era porque eu não sabia que tinha que responder ou que ia responder? Não. Mas e o medo? Aquele medo de não dar certo, o medo de fracassar. E isso é um dos sintomas da procrastinação. Ela é um sintoma que te faz procrastinar. Então, eu já cheguei perto de muitas coisas e o medo me paralisou. Te barrou, né? Exatamente. Só que eu entendi que eu não precisava continuar vivendo assim. Eu poderia fazer diferente. Então, eu fui estudar. E daí eu comecei a testar. Todas as técnicas de neurociência, todos os estudos científicos que eu li, eu comecei a testar. Em quem? Eu era a cobaia. Eu fazia, dava certo, eu fazia, dava errado, daí eu modificava. E com isso, eu fui criando um outro patamar para minha vida, uma nova identidade para mim. Você é fonoaudióloga, né? Exato. Que tá ligado com a comunicação aí, né? De alguma maneira. Totalmente. Totalmente. E em que momento aí da sua carreira como fonoaudióloga, porque essa coisa da comunicação eficaz veio depois, né? Exato. Você falou assim, olha, além dessa questão da fonoaudiologia, esse assunto me chama atenção, quero estudar, quero correr atrás. Como é que foi esse gap aí? A fonoaudiologia, ela trabalha com terapias, com mudanças de hábitos, com mudança até de padrões. Então, mudanças de padrões, muitas vezes, cerebrais. Então, eu comecei a estudar o funcionamento cerebral, a fisiologia do cérebro, como ele funciona, a neurociência, e eu comecei a descobrir que tinha uma neurociência do comportamento, que o nosso comportamento era gerado por questões que a gente colocava no nosso cérebro, seja uma vivência, seja uma palavra. E através da neurociência, eu descobri que muitos comportamentos poderiam ser modificados. Que o nosso cérebro é uma máquina incrível, é fantástica mesmo. Só que ele acredita em tudo que a gente fala para ele. Ele é muito facilmente enganado e a gente se engana com isso. Então, eu fui percebendo que algumas coisas não precisavam ser da forma que eram e que era possível fazer essas modificações através da ciência, né? Foi comprovado cientificamente e através de estratégias mesmo, no dia a dia. Vamos fazer diferente, vamos fazer dessa forma, até que eu criei uma nova identidade para mim mesma. Então, você testou com você. Eu fui a primeira Você cobaia. foi a sua própria cobaia. Exatamente. Depois que deu certo, daí eu comecei a trabalhar na vida das pessoas. Seja dos pacientes da fonoaudiologia, até de amigos. Faz assim que dá certo. E daí eu comecei a ver que eu tinha um método. E esse método começou a dar certo. E eu comecei a dar essas palestras, fazer treinamento nas empresas, treinando as equipes. Porque qual que é o maior problema das empresas? A falta de produtividade. As empresas precisam de produção, precisam que as coisas corram, funcionem para se autossustentar e para dar lucratividade. Exatamente. Então, eu fui no cerne da questão ali. Vamos parar do quê? Da procrastinação. Vamos ver como que vai fazer para atingir uma meta, como que faz para atingir um objetivo, como sair realmente da inércia e chegar no objetivo, que no caso da empresa é o lucro, no meu caso seria fazer mais atividade física, no seu caso seria criar uma música nova. Então eu percebi que o que eu criei para mim, eu poderia transformar muitas vidas. Você falou que você é uma ex-procrastinadora em recuperação, né? Exatamente. Só por hoje não procrastinar. Só por hoje, Então, mas teve, assim, algum episódio específico que marcou a sua vida que você falou assim, não dá mais? Tem. Você pode compartilhar? Eu vou compartilhar um relativamente recente, talvez há uns 2 anos, menos de 2 anos. Eu queria abrir as minhas redes sociais para passar todo esse conhecimento para as pessoas, para atingir mais pessoas. Porque o meu ciclo ali era das palestras nas empresas ou o meu ciclo próximo. E eu falei, não, tem como eu atingir muito mais pessoas. Então, eu queria contribuir para a vida das pessoas. Só que eu fiquei procrastinando por meses. Mas não foi 1, 2 meses. Foram talvez mais de 6 meses em decidir abrir as minhas redes sociais, gravar o primeiro vídeo. E você falando de procrastinação, você estava travando essa luta, Eu estava travando essa luta. E eu sabia... Deve ter sido meio sofrido isso, não? Porque você estava falando sobre o tema. Exato. Eu já trabalhava, eu tinha essas técnicas, mas eu fiquei alguns meses relutando. E
Daí a gente vai passar as técnicas mais pra frente, Uhum. mas uma das técnicas que eu usei foi primeiro entender por que que eu procrastinei, por que que eu estava demorando para contribuir com a vida das pessoas. Paty, era uma coisa muito legal que eu queria fazer, era um benefício, era para a saúde pública, vamos dizer assim. Uhum. E por que que eu estava procrastinando? E Uhum. daí eu, neste caso, fiz essa reflexão. Reflexão. Conversei com o meu procrastinador interno, a gente vai falar Uhum. sobre isso. E era o medo. Era o medo do quê? De falhar. O medo de ninguém assistir o meu vídeo. Poxa vida. Uhum. A frustração, medo da A frustração. frustração. Mas daí eu falei, hora de voltar e aplicar. Uhum. Eu tenho um e-book, né? Uhum. Vencer a procrastinação em 30 dias. Eu comecei a aplicar as técnicas todas novamente e abri minhas redes sociais e já tenho testemunhos maravilhosos, uns feedbacks. Paty, o seu livro tem uma linguagem fácil. Paty, naquele seu vídeo, sabe o que você fez? Eu comecei a fazer isso com meu filho. Paty, eu e meu marido mudamos depois que a gente entendeu essa forma que você explicou. Então, assim, por que que eu demorei? Acho que E aí, existem várias razões. No seu caso, foi foi essa o questão medo, do medo, mas foi né? aí a virada. Depois virada. dessa virada, dessa última virada, porque a gente vive em várias, né? processos, fases, mas foi a última virada que eu acho que Determinante, assim, para determinante. você ir para frente, né? Destravar mesmo, né? E daí abriram. E o mais interessante é que abrem outras portas, como a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Isso. Abrem outras portas. Isso que é legal. Isso que é o fruto mais bacana, né? Mais de você bacana. enfrentar a procrastinação. Agora, vamos entrar no conceito, né? O que que é um procrastinador? O que que é procrastinação? Uma pessoa que procrastina, ela pode ser confundida com uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa enrolada? Tem muita gente, não tem isso, né? Ai, esse fulano é enrolado, né? Exato. Dá para confundir? Olha, as pessoas realmente confundem, mas primeiro eu vou te falar o que não é procrastinação. Então, procrastinação não é preguiça, procrastinação não é indisciplina, não é enrolação no sentido de, só estou enrolando. Então, isso não é procrastinação. Então, se você acha que você é preguiçoso, não, você pode estar procrastinando. A procrastinação é um adiar de tarefas, muitas vezes por uma questão emocional. Então, a gente já sabe que não é preguiça, não é falta de disciplina e também não é falta de organização. Isso vão ser estratégias que a gente vai arrumar para vencer a procrastinação. Mas a procrastinação é uma questão emocional. O fundo é sempre emocional. Sempre normalmente emocional. Nós adiamos tarefas, então procrastinar é adiar uma tarefa importante que precisa ser feita. Esse é o conceito do dicionário. Tá. Motivo, uma razão emocional. Por quê? Quando a gente procrastina, o nosso cérebro entende, o nosso cérebro foi feito para evitar a dor, evitar desconforto. Ele não quer o desconforto, então ele busca saídas mais rápidas. E tem uma pesquisa muito interessante, Paty, que é assim, quando a pessoa procrastina, a ativação cerebral que acontece é no mesmo lugar que evita a dor. Então, quando eu estou procrastinando, eu acendo lá uma luzinha no cérebro, que é o mesmo lugar da ativação que evita a dor. Então, o meu cérebro entende que isso é um desconforto, que isso é muito ruim, que isso vai me gerar uma frustração, ou um medo, ou algo incômodo, e o meu cérebro realmente luta no sentido de não me deixar desconfortável. Daí, para onde eu vou? Para as redes sociais. Dopamina fácil, dopamina é um neurotransmissor do prazer, então eu fico vendo aqueles vídeos rolando, ou eu vou para comida, eu vou buscar comer alguma coisa que me dê prazer, e às vezes, por mais interessante seja, algumas pessoas fogem da procrastinação fascinando. Porque a outra tarefa... Quantas vezes você sentou para fazer o doutorado e falou, nossa, preciso varrer a casa? Por quê? A outra tarefa é tão mais difícil que varrer a casa ficou mais fácil. Ficou fácil. Exatamente. E a gente depois... Isso. Coisas que normalmente não é uma fonte de prazer, se torna uma fonte de prazer. Então segura, fica com a gente até o final. Pega essa dica. Pega essa dica, porque no final eu vou ensinar você a enganar o seu cérebro e não vai fazer faxina, mas vai fazer a tarefa importante que você precisa. Fugindo dela. Sem fugir. Mas a gente vai enganar do mesmo jeito que o cérebro engana, que te leva para a faxina em vez de escrever o doutorado. Tem uma técnica, só que daí você vai usar de forma consciente. Tá.
Eu acho que trazer a consciência, ter o conhecimento é o primeiro É o grande primeiro e passo. importante passo, né? Exatamente. Saber que não é preguiça Uhum. e saber que é um fundo emocional. Identificar, né? E agir. Agora, Paty, existem crianças procrastinadoras? Existem seres humanos Todas as procrastinadores. idades? Já vou, mãe. Só mais um pouco, mãe. Já faço, mãe. A gente convive com duas adolescentes, né? E a Uhum. gente escuta muito isso, Uhum. principalmente nessa fase da adolescência. Adolescência. Por quê? É o cérebro. Embora não é um cérebro maduro de um adulto, é um cérebro que também quer evitar desconforto. Então é muito mais interessante ficar no celular ou talvez ler um gibi ou não fazer nada do que fazer a lição de casa, treinar o instrumento musical. Guarda aí, que eu quero voltar aqui. Tá bom. Quando você entrar nas técnicas, eu quero que você volte nas técnicas, mas falando também não só de professores de música, de músicos, mas a questão dos pais. Tá Como bom. eles podem ajudar os filhos nesse sentido. As técnicas podem ser aplicadas Em tanto qualquer em qualquer idade. faixa etária, em qualquer. E já que a gente tem as crianças, os adolescentes procrastinadores que não treinam o seu instrumento, não Uhum. tocam o seu piano como deveria todos os dias, dá pra gente aplicar essas técnicas sim. Com muito sucesso, inclusive. Então aqui a gente entra num exemplo prático, né? O professor de piano, né? Vou pegar um exemplo, né? Que pede lá um determinado estudo, né, para o aluno, e ele sabe que tem que praticar uma escala, por exemplo, mas ele vai só para aquela música que ele já domina. Eu sempre falo para meus alunos, qual é o mais difícil? Você tem essa e essa, 3 tarefas para estudar durante a semana. Qual dessas aqui é mais difícil? Aí eles apontam. Falei, pergunto, por qual que você vai começar? Você me fala se eu tô errada, tá? Se eu preciso de corrigir. Por qual que você tem que começar? Ah, por essa aqui, que é que eles gostam mais. Aí eu falo, não, por aquela ali, a mais difícil, porque você tá ainda com a cabecinha fresca, tá com energia, então começa pela mais difícil. Tá certo falar assim com o meu aluno? Olha, Paty, então eu vou te dar uma dica. Vamos lá. Você pode, já estamos entrando numa técnica. Vamos. Então você pode dar uma coisa muito difícil que ele não vai treinar e que você não vai esperar que ele treine. E a segunda coisa mais difícil é o que você quer que ele treine. E a gente pode fazer isso com o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro quer evitar desconforto. Então isso é uma técnica. Você pode criar para o seu cérebro agora. Vou sentar e criar uma música nova. Ou vou sentar e treinar aquela escala dificílima. Mas é muito difícil. Qual que é a segunda? Que é o que você quer fazer? É treinar o do, ré, mi. Tá bom? Então, eu vou só treinar o do, ré, mi. Mas o que você queria? Não era que ele treinasse o do, ré, mi? Pronto. E a gente pode fazer isso com a gente mesmo. Ainda um mentorando me perguntou assim, mas eu já não vou saber que eu tô tentando enganar o meu cérebro? Primeiro que você tem que fazer uma coisa que o seu cérebro acredite, mesmo que seja mentira. E o cérebro acredita. Só que se você já vai tentar enganar seu cérebro pensando que ele não vai ser enganado, já não dá certo. Foi o que eu respondi para ele. Então, a primeira técnica é, você tem que pensar numa coisa muito difícil. Por exemplo, vou escrever um livro com todas as músicas que eu já sei. É muito complicado, porque você vai ter que pegar todo aquele material muito amplo. Mas você coloca isso como uma meta. Vou escrever esse livro hoje, agora. Qual que é a sua segunda tarefa? É treinar a escala? Então, daí eu vou treinar a escala. Porque o livro, que realmente não era o que você iria fazer, é muito difícil. E o seu cérebro não vai querer fazer isso. Deixa eu treinar aqui a escala. E ficou fácil. Eu vou aplicar essa semana, depois eu te conto. Depois você me conta, por favor. Agora, procrastinar. Qual é a diferença de procrastinar e descansar? Excelente pergunta, Paty. Descansar é quando você vai tirar aquele momento para você, com essa intenção. Então, agora eu estou muito cansada, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, ou eu vou até assistir uma série na TV. É aquele momento para mim. Mas de maneira Intencionalmente. consciente, Exatamente, intencional. Agora, eu estou cansada e não quero fazer, só que eu fico ali rolando a tela do celular. Você não está descansando. Não está descansando. Eu estou cansada. E você vai deixando essa atividade que precisa ser feita, não sendo feita, gerando nem descanso
E é uma culpa. Porque você sabe Uhum, que precisa fazer. uhum. E quem descansa com culpa? Então você tem que ter aquele seu momento que você vai fazer. Outra técnica, respira e vai. Precisa fazer? Nem que seja só 5 minutos. Você respira e vai. Faz os 5 minutos. Quando você faz os 5 minutos, normalmente já vou dar um spoiler. Você vai continuar. Mas mesmo que aquele dia você conseguiu só 5 minutos, você não cortou o ciclo. E daí o que você faz? Vai descansar. Uhum. E realmente descansa. Vai Esse dormir, vai descansar tomar. também tem que ter um prazo de validade. Você determina, ó, até tal hora, Exatamente. enfim, E né? o meu descanso tem um prazo Um também, prazo. né? Se é um descanso durante o dia, é uns 15 minutos, é um momento que eu vou tomar uma Uhum, água, um café, vou respirar, ou é o descanso da noite também, hoje eu vou dormir uhum, mais cedo. Isso é uhum. importante, porque o nosso cérebro, ele precisa, para produzir e não procrastinar, ele precisa estar descansado. É, e isso tem muito a ver com o processo criativo, né? Totalmente. E não é, tirando os extremos que as pessoas realmente precisam dormir muito ou precisam dormir bem pouco, a grande maioria, estamos falando de mais de 90% da população, a neurociência já comprovou. 8 horas de sono. Uhum. E o sono ali que inicia entre 8, 9, 10 horas no máximo e as 8 horas de sono. Por quê? O seu cérebro descansado cria. O seu cérebro não descansado Trava. não cria. Exatamente. Então, como que a procrastinação, vamos aplicar para os músicos, né? Afeta a produtividade e a criatividade de artistas e músicos, de uma maneira bem prática, Posso contar uma história antes? por favor. John Lennon, um artista sensacional. Só que ele escrevia as músicas, engavetava, escrevia as músicas. Isso tem entrevistas dele. Escrevia as músicas, engavetava, escrevia, engavetava. Ele nunca achava Que a tava música bom. certa. Nunca achava que estava certo, que estava pronto. Até uma hora que ele não aguentava mais e ele soltava a música. Mas eram anos segurando. Então, quer dizer, procrastinação também não é falta de talento. Uhum. Porque até gênios da música, como Beethoven, que ficou 4 anos para escrever a Quinta Sinfonia, porque também não achava a nota, a música, o ideal da Perfeita. perfeição. Então, os músicos, eles têm que parar de buscar a perfeição. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Inclusive porque essa coisa da perfeição é muito relativa, né? Assim como feio e bonito é relativo, Exatamente, é muito. né? E o que é o perfeito? É o que foi feito e as pessoas estão aproveitando. Porque o perfeito que está aqui dentro da sua mente, da sua gaveta, E pode ser que hoje não seja perfeito. Eu guardo, aí daqui a uma semana eu falo, nossa, mas não é legal isso aqui? Pode ser aquele momento que você não tá legal, né? mas às vezes você tem que fazer e soltar. Uhum. Fiz. O primeiro, E liberar, você e quer liberar. dizer, né? Liberar. Exatamente. Respira e vai. Respira e Uhum. solta. Aham. Faz. Porque Uhum. e a gente tem que ter consciência que o primeiro não vai ser tão bom quanto o centésimo. Uhum. Mas para eu fazer o centésimo, o primeiro tem que fazer o primeiro e soltar. O segundo e soltar. Mesmo os podcasts. O primeiro é diferente do Uhum. centésimo, você Uhum. concorda? E Em tudo nessa você vida. nunca vai amadurecer se você não passar pelo processo, né? Exatamente. Quando a gente começou a gravar os primeiros podcasts, eu falava, vamos, respira e vai. Eu sempre fui dessa, respira e vai, Tá porque certíssima. aí hoje eu assisto os primeiros e falo, nossa, mas evoluí, né? Que bom, né? Eu tô mais confiante. Mas por quê? Porque eu passei pelo primeiro, segundo, terceiro, décimo e assim por diante. E isso pode ser aplicado para tudo, E né? você falou uma coisa muito interessante. O que é o perfeito? É muito sugestivo. O Pharrell Williams, que ele criou a música do Meu Malvado Favorito, lá em 2014, ele ficou escrevendo várias músicas, várias músicas. E escrevia uma, não gostava. Escrevia outra, não gostava. E ele engavetou. Até um dia que ele se determinou e falou assim: não, eu vou escrever uma música que me deixe contente, que me faça feliz. Hum, E ele escreveu Happy, que ganhou o Oscar de melhor música do filme Meu Malvado Favorito. Então, uhum, o que era o perfeito? Ele engavetou várias, mas quando ele decidiu, vai ser essa, tá pronto, beijo, tchau, beijo uhum, na testa, vai, e deu certo. E era tão boa que ganhou um uhum, Oscar. exatamente. Agora, a gente já falou sobre as questões de fundo emocional, você falou que é a maior justificativa, né, para uma pessoa procrastinar. Fala um pouquinho, então, das razões.
Vamos entrar mais nessas razões. essas razões aí. Paty, eu falei muito do que eu sinto, que é o medo de não dar certo, o medo de ficar frustrada. Mas existe um outro lado também, que é o medo de dar certo. Tem pessoas que não querem fazer. Olha como isso é forte, isso é impressionante, porque tem medo de dar certo e de não conseguir sustentar aquilo. Olha como é sempre Maluco, né? maluco, não é? Como é sempre um entrave emocional. Todo mundo tem que ir pra terapia, não tem jeito. Tem uma frase muito interessante que fala que a gente passeia pelo jardim da infância durante toda a nossa vida. Então, como que o que você viveu lá atrás pode realmente estar influenciando? Talvez você foi uma criança que só se sentia amada quando fazia as coisas com excelência. Talvez você teve essa percepção. Então, hoje você não consegue fazer nada porque você fica buscando um perfeccionismo que te paralisa. Ia ter uma validação externa. Uma né? validação externa. A validação, a busca por esse reconhecimento externo, todo mundo precisa de reconhecimento. Isso é uma necessidade Do humana. ser humano. Mas tem um limite. Por quê? É o que eu costumo falar. Todo mundo vai te julgar. Se você fez o seu podcast ou se você não fez, as pessoas vão te julgar. Se você escreveu sua música, vão te julgar porque você escreveu. Se você não escreveu, vão te julgar. Se você ensaiou a escala musical, vão falar: nossa, ela só ensaia isso, só faz isso, só fica tocando esse piano. E se você não tocar, o que as pessoas vão falar? Só toca, nem toca piano, é professor e nunca toca piano. Então, sempre as pessoas vão te julgar. Então, você tem que ter esse reconhecimento dentro de você mesmo. Você tem que entender o que acontece com você. É o medo de dar certo, de não dar certo. É a sensação de ter que fazer tudo com excelência para ser aquela criança lá do passado amada. Uhum. Não. Eu vou fazer, e esse é o meu melhor que eu consigo agora, Hoje, com o que eu tenho. Essa frase rola muito na internet, né? Uhum. Faça o que você tem com o que você tem e que lá na frente você vai melhorar. Uhum. Porque as causas são sempre aqui, ó. Uhum. Então, quando eu entendo essa causa, uma das técnicas é conversar com o nosso procrastinador interno. E eu converso. Conversar assim em voz alta mesmo? Pode ser. Ou escrevendo? Pode ser escrevendo. Se você funciona melhor escrevendo, você escreve. Se não, por que você está enrolando? Ou às vezes só no pensamento. Por que você está enrolando? Por que você está demorando para fazer essa tarefa? É o famoso elaborar, né? Por que você não deu o start nesse projeto ainda? O que falta? Então, por exemplo, às vezes é falta de clareza. Isso é uma questão. Então, quando é falta de clareza, você não sabe por onde começar, nem o que fazer. Às vezes, é por insegurança. Daí, quando é por insegurança, você sabe o que fazer, como fazer, do jeito que fazer, só que você não faz. Daí você fala assim: pera, realmente, eu estou insegura em começar esse projeto. Por que eu estou insegura? Porque eu preciso da validação das pessoas, porque eu preciso me sentir mais segura, porque eu preciso até de mais tempo para executar, para me sentir mais segura, enfim, descobrir. Tudo bem, esse é o meu medo, essa é a minha insegurança, ou até porque eu tenho medo de dar certo, olha que louco, e não conseguir sustentar isso. Tá bom, esse é meu medo. Então, hoje eu vou fazer, e a gente já vai para outra técnica. Hoje eu vou fazer isso só por 2 minutos. Eu vou abrir o computador. Tem que gravar uma música? Eu só vou abrir o aplicativo de gravação. Tem que executar 30 minutos uma escala? Hoje eu só vou executar 5 minutos. Uhum. Que vai acontecer da gente executar mais tempo. Uhum. Eu tenho que escrever o doutorado. Eu tenho que escrever um capítulo de um livro. Hoje eu só vou abrir o computador, vou abrir o Word e escrever a primeira frase. Comecei. Respirei. Respire e vai. Então, essa é uma questão. Entenda o que está acontecendo com você, tenha clareza do que está acontecendo e se proponha a fazer um rascunho, daquele jeito, imperfeito. O desafio é, hoje eu vou fazer o mais imperfeito possível para você começar. Uhum. Por quê? A lei de Newton funciona em qualquer lugar. Todo corpo parado tende a continuar parado. Uhum. Todo corpo em movimento começa com um movimento e não quer parar. A autossabotagem, ela morre de medo do movimento, da ação. Então, o segredo de tudo é... Vou falar de novo, mas é respire e vai. Entra em ação. Cora Coralina diria, o que faz o caminho é o caminhar. É o caminhar, exatamente, exatamente. Sair do lugar, né? Sair do lugar, em Sair do movimento. lugar, movimento. Vai. Porque um corpo em movimento
começa a... E é tão interessante porque a gente fala assim, surgiu essa oportunidade, mas não era porque você estava parado, é Uhum. porque você começou. E como é que a gente percebe se o que está fazendo é uma procrastinação ou eu estou fugindo de alguma coisa? Tem alguma diferença? Não, a procrastinação é É fugir. fugir. É fugir É do a mesma coisa. desconforto, é fugir do que não tá te fazendo bem ali. Uhum. Agora você tem que descobrir, o que a gente conversou um pouquinho, por que que você tá fugindo. Só que também é muito interessante, porque as pessoas falam assim: eu não tô procrastinando, eu tô aqui separando vários e-mails que eu vou mandar. Então você anota todos os e-mails. Você mandou o e-mail? Não. Então você tá procrastinando. Então é assim, você precisa fazer o quê? É mandar e-mails para as produtoras musicais, um exemplo? Uhum. Mandar e-mails para os pais de alunos. Só que o que você faz? Em vez de você mandar o primeiro e-mail para a produtora musical, para o pai de aluno, o que você faz? Você só vai anotando os e-mails. Daí, o que você acha que você está em atividade? Não, você está procrastinando em atividade, porque você não fez a ação. Uma coisa que funciona para mim, quando eu percebo. Antes de falar o que eu acho que funciona para mim, eu acho, é o meu achismo, tá? Que tem muito a ver também com a pessoa ser desorganizada mentalmente. Estou falando do meu caso. Então, eu sei na minha cabeça o tanto de coisas que eu tenho para fazer. Só que eu tenho tanta coisa na minha cabeça que se eu não escrevo, e não é escrever no computador, é no papel, sabe? 1, 2, 3. Eu esqueço, eu me perco, quando eu lembro já passou. Então, tem uma coisa também de organização, de a pessoa aprender a ser organizada. Então, isso é uma técnica para gerar uma identidade. Tá. Então, se eu me reconheço numa identidade desorganizada, eu tenho que usar técnicas para me organizar, para mudar essa minha identidade e, através da organização, eu parar de procrastinar. É uma das técnicas. É uma das técnicas. E começa com o ambiente. Olha que ambiente gostoso. Não tem nada na Pra mesa. te distrair, né? Não tem nada para distrair. Celular desligado dentro da gaveta. Se você é músico e funciona com um fundo musical, coloca. Eu trabalho bem no silêncio. Então, eu tenho o meu espaço. Então, eu coloco ali o meu computador. A hora que eu vou gravar um vídeo é no silêncio. Às vezes, eu acendo até uma vela, ponho um cheiro, um perfume. E isso faz o meu cérebro entender esse ritual que eu preciso parar e focar. E uma das técnicas é também escrever. São tantas questões que precisam ser feitas e o escrever é uma técnica ótima. Por quê? Olha, ativa alguma coisa ali, exatamente, porque você está fazendo um movimento manual que é diferente do digitar. Tá. Só que tem que tomar cuidado com as grandes listas, porque se você tem 55 mil itens para fazer no dia, você vai se frustrar. Sim. Porque não vai dar conta, você tem Coloca 24 5, horas. né? Exatamente. Começa um pouco. Começa com as que são principais e coloca tempo. Quanto tempo vai te demandar essa atividade? E sempre coloca uma meia hora a mais aí, para você não encaixa uma coisa na outra, porque você vai... Então, essa atividade vai me demandar 1 hora. Coloca 1h30 na sua planilha. Essa atividade me demanda 20 minutos. Coloca uns 40 minutos, porque você vai começar e vai querer produzir mais. E você se organiza de uma forma que vai produzindo e saindo da identidade. Não sou organizada, por isso que procrastino, para sou organizada e não procrastinarei, só por hoje. Uhum. Você deu um exemplo agora, uns minutos atrás, da faxina, né? E eu tô aqui lembrando, quando eu era mais nova, né, que eu estava em época de preparação para o vestibular, que tinha que dar conta do ensino médio, do curso técnico em piano, preparatório para o vestibular, né? Era muito pesada, né, a carga, né? E eu lembro que eu tinha um ritual. Eu vou almoçar, descansar meia hora, escovar os dentes e sentar no piano e estudar 3 horas de piano. Mas eu lembro que se a sala tivesse meio desorganizada, com a almofada jogada, aquilo me dava um desconforto tão grande que eu não conseguia focar. Parece que a minha organização interna tinha a ver com o ambiente externo. E eu tinha que estar num ambiente minimamente organizado para conseguir trabalhar no mental. Você acha que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Totalmente, totalmente. Porque o ambiente externo influencia muito na sua organização interna.
Sabe aquela história de acorda e arruma a cama? Uhum. É a mais pura verdade. Uhum. Porque quando você faz um simples ato de organizar visualmente. Ó, eu não sou a pessoa que se incomoda extremamente com louça na pia. Mas quando a pia tá sem louça, a sua casa não tá mais, não parece estar totalmente arrumada, totalmente limpa. É isso. A organização Uhum. ambiental te Uhum. organiza internamente. Por isso que é bom você ter espaços organizados, nem que seja aquele seu canto. Ah, eu não tenho um quarto só para mim, mas eu tenho aquele canto, Isso, aquele metro escrivaninha. quadrado da escrivaninha organizado e sem distrações. E qual que é a técnica dos 5 minutos? Hoje eu só vou fazer por 5 minutos. Eu vou começar, não importa. Ah, é uma tarefa que me demandaria 2 horas. Eu vou fazer só 5 minutos porque é o que eu tenho para hoje, é o que eu aguento, ou às vezes é o tempo mesmo. Entre uma atividade e outra, eu só tenho 5 minutos. Então eu vou fazer só 5 minutos. Vamos jogar para a vida. Atividade física. Eu sou a procrastinadora da. Eu Quem vai era. fazer só 5 quando começa? Quando começa, quem vai fazer só 5 minutos? Esse é o Não é? start. Esse é o ponto, Esse é o né? ponto. Mas aceita se naquele dia você só fizer 5 minutos. Uhum. Porque você, pelo menos, assumiu o compromisso de. E cumpriu. E cumpriu. E isso para o seu cérebro é maravilhoso. Porque ele fala assim. Alimento, né? É exato. Ele fala: opa, essa pessoa está cumprindo. E dentro dessa técnica dos 5 minutos, entra a história de tudo que é importante para o nosso cérebro, a gente faz agora. Porque se eu falo assim, vou começar a dieta segunda-feira, o que ele vai entender? Ah, isso não é importante, urgente. não é urgente. Não é questão de vida ou morte. Exato. Ó, eu gosto muito de um exemplo. Se eu falo assim, Paty, se você, essa madrugada, 2 horas da manhã, aparecer lá em casa, eu te dou 10 milhões de reais, se eu tivesse. Teria algum empecilho para você chegar na minha casa 10 para as 2 da manhã? Mesmo que eu morasse no interior do interior? A questão da relatividade sempre pega, né? Exato. Então, quer dizer, por quê? Porque você tem um interesse naquilo. Então, pensa nisso. Você fala assim, qual que é o meu interesse? O seu cérebro entendeu que ganhar 10 milhões é muito importante. Então, o seu cérebro tem que entender que fazer atividade é muito importante. Então, eu vou fazer agora. Ah, eu gostaria de caminhar 5 quilômetros hoje, mas eu só vou conseguir dar a volta no quarteirão. Vai. O que vem primeiro, a técnica dos 5 minutos ou a técnica do 1%? Eu não colocaria primeiro, ou eu acho que uma puxa a outra. A técnica do 1% é assim. Tem um livro, Hábitos Atômicos. Eu amo esse livro. Ele é muito interessante. E ele fala muito dessa melhoria de 1%. Você não precisa estar 100%. Eu só vou melhorar uma coisinha. Eu só vou treinar aquela nota. Eu só vou sentar ao piano. Eu só vou pegar o violão para melhorar aquele dedilhado. É aquele dedilhado. Hoje é o mínimo do mínimo, é o vamos mínimo dizer do assim. mínimo. Exatamente. Só que é todo Já dia. é mais do que zero. Exato. Né? E é todo dia. Todo dia, Então, constância, todo dia né? eu vou melhorar 1%. Todo dia eu vou. Daqui a pouco aquele dedilhado já está muito fácil. E daí eu já estou melhorando em outros aspectos. Aí entra a técnica que eu nem sabia que tinha. Que eu já dei um spoiler, nome, né? A tarefa mais difícil primeiro, mesmo que seja mentira, que é a técnica 4. Exatamente. Paty, o cérebro não quer fugir do desconforto. Sempre. Ele não quer, ele tem um. Ele é para nos proteger. Ele foi criado para que a gente não se coloque em risco. E daí, questão de sobrevivência. De sobrevivência. Né? Só que neste caso, ele não entende que você vai sobreviver e vai viver muito melhor se você fizer aquela tarefa. Então, você tem que enganar ele conscientemente. Você pensa naquela tarefa muito difícil, que nem é verdade, que você nem vai executar, mas você fala assim: olha, escrever um álbum musical com 10 músicas, é isso que eu tenho para hoje. Eu vou criar, ou senão eu vou conseguir dar aula para 10 alunos, todos online ao mesmo tempo. E daí você vê que dar aula para 2 irmãos online no mesmo tempo ficou muito mais fácil, né? Então, existe aí um ritual que você, não sei se você que denominou, já existia, pré-criativo.
Tem um ritual. O ritual, eu acho que ele ajuda em diversos processos, mas a questão da criatividade, acho que tem essa coisa de você se preparar mentalmente, psicologicamente. Então, como que entra esse ritual aí O ritual pré-criativo? é parte do princípio daquele ambiente primeiro organizado, que Tá. a gente conversou e que você viveu isso na prática, porque as almofadas fora do lugar te desestruturavam. Então, parte disso, do ambiente. E agora, o que faz bem para você? Então, para mim é cheiro. Eu tenho os cheirinhos lá em casa e quando a casa tá limpa, eu ponho o cheiro. Eu vou estudar, eu jogo um cheiro no ar. São os gatilhos? São gatilhos, só que sempre iguais, por isso que chama Tá, ritual. Então, é acender aquela vela. Sabe tomar aquele chazinho quentinho antes de começar? Uhum. Então, você sempre vai fazer uma coisa prazerosa antes para o seu cérebro entender que agora não tem como fugir. É hora Uhum. de sentar e escrever. É hora... Ou vamos pensar numa atividade física, porque a gente pensar na vida, porque a gente procrastina em muitos lugares. Então, qual que é o ritual? O ritual é a roupa já está ali no criado mudo. Você que vai fazer atividade física de manhã, o ritual é acorda e põe a roupa. Já Uhum. sai de casa com a roupa da academia, se Uhum. essa é a sua intenção. Ou não, é quando você chegar em casa, você vai estudar o violão. Então, o que que você faz? Em vez de deixar o violão com o caderno lá dentro do armário, já põe o violão no sofá Na com o vista. caderno. Isso também é um tipo de ritual e que te facilita. Então, Uhum. você tem que facilitar os processos. Uhum. Cada um acho que vai talvez se identificar mais com uma técnica ou com Ou outra. outra. Do seu caso, qual dessas que você acha que foi essa aqui me tirou daquele buraco que eu não conseguia sair? Paty, no meu livro Vencendo a Procrastinação em 30 Dias, além de explicar todas essas questões muito mais profundamente, trazer artigos científicos, eu fiz uma planilha de 30 técnicas para fazer uma por dia. Então, imagina, eu tenho 30 técnicas, olha que dificuldade de escolher uma, mas tem duas que eu gosto muito e foi essa que eu trouxe aqui. A técnica do respira e vai, só 5 minutos. Então, faz, começa. Nem que for por 5 minutos, porque eu entendi. Essa semana mesmo. Eu falei, preciso sentar, organizar o nosso roteiro. Mas eu tô tão cansada. Eu acho que eu não vou assistir alguma coisa. Falei, não, vou fazer nem que seja por 5 minutos. Sentei com o meu ritual antes e elaborei o roteiro inteiro. Passou dos 5 minutos, muito. Isso que é interessante. É isso que é interessante. Mas eu me propus que se só fosse 5 minutos, estava tudo bem. Pelo menos eu tinha começado. E a outra que eu acho que é a que eu mais adoro é essa de enganar o cérebro. Eu engano muito o meu cérebro. Falo assim, e agora eu vou gravar 15 vídeos para o YouTube. Então eu vou lá e gravo um. Porque 15 era muito difícil. Ou vou ter que escrever... esses tempos atrás eu tive que entregar um capítulo de um livro que eu estou escrevendo também, que é a Bíblia do Líder. E daí eu pensava, nossa, eu preciso terminar esse capítulo, preciso terminar esse capítulo. Daí eu pensava assim pro meu cérebro, não, hoje eu vou escrever um outro livro completamente diferente desse, a Bíblia do Líder. Daí eu sentava e falava, então eu vou fazer esse capítulo, ficou bem mais fácil. Porque a ideia de criar um outro livro do nada era muito mais difícil do que terminar um livro que já estava pronto. Você falou sobre a questão do descansar, da importância do descansar. Estou lembrando aqui de um exemplo que faz pouco tempo eu compartilhei lá no meu Instagram. Que eu vi alguém falando e falei, eu vou fazer e falar sobre isso. E super funciona, né? Estudo 10 minutos. Só 10, não vai passar de 10, hein, Patrícia? Deu 10, você para. Aí descanso 2. Depois mais 10, descanso 2. Depois na última, 20. Eu tô pondo números aleatórios aqui, né? Só que como era a última, eu acabei extrapolando dos 20. Fui para 30. Aí quando você fala, nossa, parece pouco, mas não é. Existe uma técnica chamada Pomodoro. Por que Pomodoro? Porque era o tempo que se fazia o molho Pomodoro. Sabe aqueles alarmezinhos que tem na cozinha que a gente gira? Os timers. Os timers, isso. Timer é mais chique, né? Os alarmezinhos. Sabe os timers? Eles tinham 25 minutos. E o criador dessa técnica se propôs a estudar 25 minutos ou focar naquela atividade 25 minutos e descansa 5. Daí ele foca mais 25 minutos e descansa 5. Passaram-se 2 horas, ele dá um tempo maior de descanso. Então, parece pouco, mas não é. Mas se hoje você não consegue os 25 minutos, faz com os 10 e descansa 2 e funciona muito. Bom,
Então, agora vamos falar, para meio que caminhar para o final, sobre essa nova identidade, tá? Então, a questão de mostrar que é possível mudar, e isso é gás, né, para você realmente evoluir, né? É, quem está assistindo a gente pode ser um compositor, né, um regente de coro, de orquestra, eh, alguém que trabalha em estúdio, né? E aí tem momentos que essa pessoa não está afim de compartilhar, né? Aquele dia que ele já não está tão, né? Porque a gente é assim, né? Tem altos e baixos, né? Exato. Mas mesmo assim ele vai e faz, né? Então tem essa questão do comprometimento, né? Que se você é fonoaudiólogo, trabalha na prefeitura de São Paulo, você tem que cumprir essa carga horária. Hoje eu não estou inspirada, mas eu vou porque eu tenho, né? Isso é questão de profissionalismo, né? E se a gente Exatamente. leva isso para o lado pessoal, para o lado de realizações não somente profissionais, isso fortalece também, né? Com certeza, porque as estratégias estão aí para te ajudar. Então, eu pego você pela mão, vou guiando você com essas estratégias, só que vai se formando uma nova identidade. Aquela identidade que eu estou comprometida comigo mesma, eu estou comprometida com os meus sonhos, eu estou comprometida com o que eu quero, seja na área da saúde, eu quero ter uma saúde melhor para ver meus filhos crescerem, conhecer meus netos, ou nas áreas profissionais. Eu tenho um sonho de talvez gravar um musical. E qual é o meu nível de comprometimento? Quando eu for fazendo passo a passo, eu me torno uma nova pessoa e falo assim: tudo bem, hoje eu não tô bem. Eu me acolho, eu falo, realmente hoje eu não tô bem, mas eu não sou mais a pessoa que não realiza sonhos. Eu sou a pessoa que eu entendo que tem dias que a gente não tá tão bem, mas eu vou e faço. Eu respiro e vou. Porque é uma questão de profissionalismo. E mesmo que não seja na área profissional, comprometimento. Comprometimento com você mesma. Exato. Paty, às vezes a gente se compromete com um amigo e vai. Eu não tô bem, mas se eu falei que vou, eu vou. Por que a gente não tem esse nível de comprometimento com a gente? Exato. É. Com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com a nossa vida. Então, a gente tem que sair disso, desse desrespeito com a gente mesmo, para falar: eu sou aquela pessoa que se compromete, que faz, que chega num objetivo, mesmo que seja um passo de cada vez, um, um item por dia. Tá, a gente está falando sempre em relação a nós mesmos, né? Agora, como professores de música, né, podem ajudar seus alunos e como pais, a gente pode fazer isso pelos nossos filhos. Todas essas técnicas que a gente usou, a gente pode usar isso no treinamento com as crianças. No treinamento que eu falo, as crianças vão treinar as músicas. Então, você cria um ambiente, primeiro, um ambiente livre de distrações. Então, agora não é a hora da TV ligada, não é a hora do celular, e uma rotina. Então, hoje, tudo bem, é só uma escala que você tem que treinar. São 4 atividades. Tudo bem, hoje é só a escala, mas amanhã você precisa se comprometer em treinar a escala e fazer a atividade 2. Então, você cria combinados e você vai mostrando que é possível sair daquele momento. Embora eu sou mãe, eu escuto muito, já vou, mãe, daqui a pouco, mãe. Mas nós somos pais que temos que guiar os filhos. Então, esse é o momento. É o momento, não, agora não é o celular, ou fazer combinados. Serve tanto para os pais falarem para os filhos, como para os professores. Gratificações, porque o nosso cérebro precisa de uma motivação. Com isso. Então, qual que é a motivação? Então, você vai treinar por 5, 10 minutos, após você vai mexer no celular ou vai assistir aquela sua série que você gostaria. Então, Paty, os antigos já conheciam neurociência, só que não tinha esse nome. Primeiro a responsabilidade, depois o prazer. Então, faça combinados, mas ajude também. Crie um ambiente. O instrumento musical tem que estar fácil. Aquele momento, daquele horário do dia, é sempre horário que vai treinar. Hoje não está bem? Então, tira a tarefa menos difícil e deixa fazer a mais fácil. Só que isso tem que ser uma escala. Então, você vai fazer a mais fácil, depois você vai para a mais difícil. E pode ter sempre aquela mais difícil que você já sabe que ele não vai cumprir mesmo, mas que faz parte até do próprio combinado. Se alguém que está assistindo a gente já tentou de tudo,
já tentou, não é a pessoa que, não, não tô me esforçando. Não é o caso essa pessoa. O que que você diria para ela? Está extremamente desmotivada, já não acredita em nada, em si mesma, em técnica. O que que você diria para essa pessoa? Primeiro se acolhe. Se acolhe e fala assim: olha, fala com você como se você fosse falar para aquele amigo, sabe aquela sua melhor amiga? Você fala, não é assim, amiga, você vai conseguir. Então você fala com você mesma dessa forma. E sim, existe uma forma de sair disso e a gente pode sair juntas disso. Posso te pegar pela sua mãozinha, vem conhecer meu método, vem conhecer meu e-book. Na descrição do vídeo vai ter o e-book ali, o link para o e-book. Você já pega esse e-book, começa a ler. Ó, já no primeiro capítulo tem um desafio, uma estratégia. Não vamos falar desafio para o cérebro não ficar preocupado. Tem uma estratégia e você vai fazer 30 dias. E se você não conseguir, você vem me contar. Mas se você conseguir, que eu tenho certeza, você também me conte. E você fala assim: olha, a partir dos 21 dias eu já era uma nova pessoa. Porque tem isso também. Nós precisamos de um tempo, Prazo um também, né? prazo e um passo por vez. Então, clica lá, já pega esse meu e-book, começa a ler. Me segue nas redes sociais também, porque tem muito conteúdo de qualidade. Eu sou a Paty Jung Oficial, @Paty com Y, Jung, Jung, vai estar aqui, Paty Jung Oficial. Então já começa a ver as técnicas que eu passo nesses vídeos, mas se comprometa com você, porque agora você tem 3 escolhas. A pessoa que está nos assistindo tem 3 escolhas. Falar assim: eu quero essa vida mesmo, eu não vou fazer nada, e é uma escolha, e a gente tem que respeitar. Ou sim, eu quero sair dessa vida, eu quero atingir minhas metas, eu quero atingir os objetivos, mas eu vou fazer por conta própria, e tá tudo bem, com essas técnicas que a gente passou no vídeo, mas eu quero, ou a terceira escolha é: eu preciso de alguém para caminhar junto, porque junto a gente vai mais longe, não é verdade? Exatamente. Então eu preciso de alguém para caminhar junto comigo, e esse alguém sou eu. Clica no link da descrição, pega o e-book, começa passo a passo. Pode me chamar no direct do Instagram, pode comentar aqui no vídeo que eu respondo. Eu adoro trocar essas figurinhas, que esse é o nosso meio de comunicação aqui, né? Os comentários, que eu vou junto com você e você vai vencer a procrastinação, você vai. É vida transformada. É aquela velha história, né? Ninguém vai para lugar diferente se não muda o caminho, se não muda a estratégia, a técnica, né? Tem que ter alguma mudança, Só né? que precisa fazer uma escolha. E daí a escolha parte por esses. Vou continuar aonde estou, do jeito que estou. Ou vou tentar sozinha, pode demorar muito, ou já tentei de tudo e tem uma pessoa que vai me ajudar. E eu já vou clicar no link, termina o vídeo, mas já vou clicar no link e começar as técnicas do e-book. É. E vale dizer aqui que esse assunto ele é universal, né? Ele é universal. E você que ainda não inscreveu-se nesse canal, inscreva-se. E se você acha que fez sentido, pode ser uma luz para você e para os seus amigos, para a sua família. Compartilha esse podcast com todos os seus contatos. Nos ajude a proliferar esse conhecimento. Exatamente. Né, Paty? Sabe o seu marido que parece que não tá fazendo o que você tá pedindo? Já encaminha para ele. Fala: marido, descobri. Sabe aquele seu adolescente que você tá vendo que tá demorando, que fala muito já vou, mãe? Manda isso, porque quanto mais novo as pessoas conhecerem isso, mais rápido elas vão ter essa transformação de vida. E vai aproveitar mais também. Com certeza. Mudança de vida. Vamos para o nosso ping-pong. O que vier na sua cabeça? Então vamos lá. Não tem certo, não tem errado. Tem o espontâneo e o que é real para você. Um sonho. Conhecer as Ilhas Maldivas. Uma meta. Ter um grande canal no YouTube e contribuir assim para que as pessoas sejam transformadas através do meu conhecimento. Assim, bombar meu canal no YouTube só postando conteúdo de qualidade e transformando a vida das pessoas. Você já começou. Sim. Né? Se você não tivesse começado, você nunca ia chegar. Não ia dar para acontecer. Exatamente. Todas as grandes realizações começam de pequenas atitudes. Exatamente. Né? Instagram que você não conseguia abrir. E já tá lá e já tem conteúdo, o YouTube da mesma forma. Uma frustração. Não ter conhecido isso antes. Não conhecer, não ter estudado há muito tempo antes. Eu queria ter começado antes através desse conhecimento. Uma realização. Ser palestrante profissional. Pode terminar. Viver
de palestras, transformando as equipes, chegando nas empresas, as empresas querendo esse conteúdo e as empresas vendo a transformação de lucratividade, de produtividade, através do que eu vou lá palestrar. Você chegou a imaginar que um dia você faria isso? Não. Paty, eu era a adolescente que não conversava olhando no olho. Eu era a que fazia trabalhos no papel ao maço para não ter que apresentar. Sabe a apresentação em grupo? O que eu fazia? Falava, gente, eu faço trabalho, eu escrevo tudo para não ir apresentar. Para não aparecer. Para não aparecer. E hoje em dia eu transformo a vida das pessoas com a minha comunicação e com o meu conhecimento, falando em palestras, em treinamento, com mentorias. Você vê como experiências podem modificar o curso da sua vida, né? Total. Como se colocar em movimento. Exato. Respira e vai. Exato. Uma inspiração. Uma inspiração? Nossa! É que tem muitas inspirações. Hoje, para não citar pessoas, e eu tenho muitas pessoas que me inspiram, eu falo que a inspiração são os escritores. Os livros que eu leio são uma inspiração para mim. O conhecimento que eu tenho adquirido é uma inspiração para mim. Através, lógico, de grandes nomes, de grandes pessoas que me inspiram. Tudo tem a ver com busca de conhecimento, então, né? Sim. Conhecimento sempre está ali, né? De alguma forma. Exatamente. Sentido da vida. O sentido da vida para mim é Deus, é Jesus. Para mim, ele é a verdade, a vida. Para mim, ele é o sentido de tudo que eu faço. Do meu objetivo maior, que é um dia estar com ele, morando nas mansões celestiais, de tudo que eu faço aqui, para mim, é Deus, é Jesus na minha vida. Música. Uma música? Que vier na sua cabeça. Vou citar a música do momento. Todo ano eu tenho aquela música. A música do momento é A Bondade de Deus. Eu entro no carro e já coloco ela. Muito bem, Paty. Agradeço demais a sua participação no nosso episódio número 2. Espero que esse conteúdo possa chegar para muitas pessoas e você chegue no seu sonho, que é um canal do YouTube cheio de conteúdo, cheio de seguidores. Amém, recebo. Eu que agradeço pela participação. Muito importante estar aqui hoje contribuindo com o Podmus e que venham outras parcerias para a gente tocar o Podmus e o meu YouTube. Vai ser um prazer estar sempre por aqui. Prazer é tudo nosso. Então a gente se despede aqui da nossa audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.